A paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos, no qual esse vídeo alcançar nesse dia. Hoje é quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021. Estava de ontem para hoje meditando uma palavra muito importante. Gostaria de compartilhar com todos esta pequena palavra, uma pequena reflexão, na verdade. Um versículo da palavra que está em Jonas, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: mas Jonas fugiu da presença do Senhor. A história deste homem, acredito que muitos a conhecem, e muito citado, muito pregado, sobre vários temas e circunstâncias. Mas neste dia eu quero falar com vocês alguns aspectos no qual eu achei importante sobre o contexto da história de Jonas. O aspecto positivo e o aspecto negativo daquele que Deus escolhe e chama, porém, ele tem o livre arbítrio de escolher servir ou não servir ao Senhor de todas as coisas. Jonas, primeiro ponto positivo que ele tinha na sua vida e que nós temos que ter. Primeiro, ele era verdadeiramente um homem chamado por Deus. Indiscutivelmente, nós vamos ver no texto, na história, que Jonas era um homem chamado por Deus. Deus o chamou pessoalmente. Depois nós vamos ver outro aspecto positivo e que precisamos buscar isso para nossas vidas. É que ele realmente era um profeta de Deus. Jonas era um profeta de Deus. Vamos ver que Jonas também tinha um ponto muito positivo, que ele foi enviado a uma missão pessoalmente por Deus. Deus o enviou a uma missão pessoalmente, não mandou mensageiro. Então vem aí um ponto muito importante, que ele foi enviado pessoalmente por Deus. Quarto ponto, que está junto com o terceiro, é que Deus falava com ele diretamente, o orientava e não mandava recado. Então Jonas recebeu a instrução do próprio Deus para esta missão. Um quinto ponto muito importante é que Deus mesmo, pessoalmente, o orientou de tudo o que iria acontecer nesta missão. Com aqueles que iriam falar, Deus orientou antes o que iria acontecer com ele. Falou que ele iria ser rejeitado, não iriam ouvir. Deus orientou pessoalmente, não enviou mensageiro para orientar Jonas. E o sexto ponto é que Deus deu uma missão para ele, pessoalmente. Olha só. Quando falamos de da obra do Senhor, nós vemos que os homens chamam outros homens na direção de Deus. Mas nós vamos ver Jonas, um homem chamado por Deus, um profeta de Deus, foi enviado pessoalmente por Deus. Deus falava com ele pessoalmente, não mandava recado. Deus mesmo orientou de tudo que iria acontecer nesta missão. Deus deu a missão pessoalmente, cara a cara, falou com Jonas. Porém, Jonas ouviu tudo. Este é o mal de muitos homens e mulheres na obra do Senhor, que ouvem tudo. E quando está de frente do seu líder, ele só ouve e diz: sim, Senhor, vira as costas e sai. Costumo dizer para aqueles que estão comigo na obra: nunca saia da minha presença na dúvida.
Tire suas dúvidas, para que não haja contenda, comichão, embaraço e venhamos tomar decisões erradas. Jonas ouviu tudo de Deus, a missão, a instrução, as orientações, saiu da presença de Deus, tomou outro caminho. Ele foi para outro lado, fugiu da presença de Deus. Não foi para Nínive, foi para Tarso, totalmente ao contrário. Mas Jonas era um profeta de Deus, era um homem de Deus, escolhido pelo próprio Deus. Tem muitas pessoas por aí que não pecou, não fez nada errado. A única coisa errada é que ela ouviu a direção de Deus, as orientações de Deus, ela recebeu algo de Deus, uma missão, um cargo. O cargo que Jonas recebeu era um cargo de profeta. Não sei o que você recebeu, o que Deus entregou para você, o que Deus pediu para você fazer, as orientações. Cuidado para não fazer como Jonas. Tomar a direção errada, porque você está enxergando um desfecho que não é do seu agrado. Porque você está enxergando com seus olhos o desfecho da sua missão e você não está gostando do desfecho da missão que Deus deu para você. O problema do homem e da mulher na obra de Deus é que ele quer enxergar o final do seu trabalho, da sua missão, e se ele não enxergar aos seus olhos um final que para si mesmo é favorável, ele abandona o chamado, ele abandona a missão, e o pior, às vezes ele fica caladinho, vendo todo mundo sofrer como foi com Jonas. O barco afundando e Jonas calado. Calado. Muitas pessoas estão assim, ó, eu não concordo, então eu vou ficar quieto. Não precisa ficar quieto. Cumpra o chamado de Deus na sua vida. Olha os aspectos negativos deste homem chamado por Deus, que recebeu um cargo eclesiástico, vamos dizer dessa maneira de Deus. Cargo de profeta. Primeiro, ele desprezou o chamado de Deus. Segundo, ele desprezou o cargo, a função que Deus o entregou. Terceiro, ele não reconheceu a autoridade de Deus ao o enviar. Ele não queria ser enviado para aquele lugar, ele queria outra missão. Ele não achou que aquilo era uma missão para ele, que quem sabe iria dar para ele status. Ele achou que ali ele iria morrer. Jonas achou que cumprindo essa missão ele poderia morrer. Então ele desprezou e não reconheceu a autoridade daquele que o enviou. Tem muitos obreiros, muitos homens e mulheres que, quando o seu líder entrega para ele uma missão e a missão não é satisfatória aos seus olhos, ele não reconhece a autoridade do seu líder, simplesmente vira as costas em silêncio para dizer que é homem, é mulher de Deus e não quer contenda, não quer confusão, quer servir a Deus, vira as costas, abandona a missão, despreza o chamado, despreza o cargo, a função e abandona e vai-se embora. O quarto ponto negativo de Jonas é que ele saiu da presença de Deus e agiu como um traidor. Porque traidor é que age dessa maneira. Sai da presença, não questiona nada. O líder está esperando o cumprimento da missão e ele abandona, toma o seu caminho, despreza o chamado, a função, o cargo, a missão, a autoridade daquele que o enviou e deixa o barco afundar. Não tem nada a ver com isso, alguns ainda dizem. Age como um traidor. Quinto ponto negativo é que ele ouviu Deus falar, mas depois não praticou. Mas afrontou a Deus fazendo tudo o contrário. Quando o meu pastor me ordena ou me coloca
sobre uma missão, um trabalho, e eu ouço ele, não questiono ele, e saio da sua presença e simplesmente dou a mínima ao que ele falou, dou zero de importância e não cumpro a missão, não dou satisfação, simplesmente é como se eu estivesse afrontando a ele. Sexto ponto é que Jonas desprezou a importância da obra que Deus colocou em suas mãos. Seja qual for a obra, a missão que foi lhe entregue, se aos seus olhos é grande, é pequena, é insignificante, é trabalhosa, é árdua, é mexer com o inimigo, é mexer com quem não vai ouvir. Jonas achava que eles não mereciam ouvir, que eles não iriam ouvir, que isso, que aquilo, achava que eles eram dignos de serem mortos. Alguns dizem que Jonas acreditava que eles iriam se arrepender e Deus iria perdoar, porque é um Deus que perdoa, e Jonas queria que eles fossem destruídos e tal. Não importa, o que importa é que ele desprezou a importância da obra que Deus colocou em suas mãos. Não importa qual é a missão ou a obra que Deus colocou em suas mãos. Se Deus colocou algo em suas mãos que faz parte da igreja, do crescimento da igreja, se seu líder espiritual te designou para um trabalho, para uma obra, não despreze a importância deste serviço, dessa missão, dessa obra. Se o pastor confiou em você para monitorar se as luzes da igreja estão todas acesas e se uma queimar você troque. Se você simplesmente ignorar, vai chegar uma hora que as luzes todas irão apagar. E isso é sinal que você desprezou essa missão que foi entregue em suas mãos, por mais insignificante que seja, trocar as lâmpadas do templo. Não despreze a importância da obra de Deus. Tem muita coisa, muitas coisas na obra. E cada um é designado a fazer algo. Mais importante, menos importante. Mas alguém tem que fazer. Portanto, reconheça o chamado de Deus em sua vida, dê o seu melhor para que você não venha a perder de escrever o seu nome na história. Porque a obra de Deus não para. A obra de Deus vai continuar. Com a minha ajuda, com a sua ajuda. A diferença é que Deus te chamou ou me chamou para que venha registrar o nosso nome na história dessa grande obra que foi entregue em sua mão. Alguns permite que Deus o coloque em destaque, outros não. Davi começou cuidando lá de algumas ovelhas. Moisés começou cuidando lá de algumas ovelhas. Tantos outros começaram escondidos no campo. Mas Deus o chamou para o palácio na hora certa e entregou para ele outra missão maior. Porque ele foi zeloso na missão mais insignificante. Deus só entregou o reino de Davi porque lá cuidando da ovelha, fujona, rebelde, ele cuidou daquela ovelha a livrando de lobos, de leões, de ursos. Mesmo que ninguém estivesse vendo, mas ele rasgava o urso no meio. Para não devorar aquela ovelha que às vezes era rebelde por estar fugindo para mais longe. E assim as feras vinham para arrebatá-la. Mas Davi, atento
trabalho que foi colocado em sua mão. Livrava aquela ovelha que às vezes era mais dispersa, que mais dava dor de cabeça para ele, porque não era dele. Davi não desprezou a obra, o chamado, quem o chamou. Portanto, eu deixo esta reflexão para vós. Não despreze o chamado que Deus fez em sua vida. Tenha um dia abençoado.